Capítulo 156, Esperar. Autor, Minguiu. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. QC, Amnésia. Depois de absorver o kit de batalha, as lesões de Green foram melhorando miraculosamente. Ele abriu os olhos e viu Merine. Ele estava diante dele com uma expressão preocupada e ele não pôde deixar de rir um pouco. Coisa boa. As lesões estão completamente curadas. Merine e os outros não puderam deixar de ficar aliviados. Ao mesmo tempo, Merine perguntou: "Você está bem?" Mas seus meridianos foram feridos. Green assentiu com a cabeça e disse: "Estou bem, na verdade. Este pêssego mágico é realmente incrível. Parece que teremos que economizar alguns para nosso próprio uso." Zhao Hai assentiu. Os escravos estavam acostumados à vida fora do espaço onde tinham seus próprios aposentos, juntamente com seus próprios bens escassos que eles apreciavam muito. Desde que voltaram ao espaço, ficaram um pouco tristes. Green disse com uma voz fria: "Clã Purcell, apenas esperem. Mais cedo ou mais tarde, o que você nos deu, nós certamente o devolveremos." Zhao Hai também teve uma expressão de ódio. Desta vez, o clã Purcell realmente foi longe demais. Eles até pediram a um especialista do 9º nível para lidar com eles e eles queriam exterminar todos eles. O que o grupo não sabia era que atualmente, o clã Purcell estava mais preocupado do que eles, especialmente Kaiser. Kaiser absolutamente não esperava que, mesmo depois de ter pedido a um especialista do 9º nível para agir, Green ainda pudesse escapar. Se Buffy matasse Green dessa vez, então ele poderia dizer que foi uma sorte. Se eles não pudessem matar Green, seria muito problemático para o clã Purcell. Embora Buffy tenha dito que feriu Green, e que era possível que Green não voltasse para o 8º nível, ainda havia Merine, que também era um mago de água do 8º nível. Se Merine viesse confrontar o clã Purcell de frente, então eles não teriam com medo. Mas eles estavam com medo de que Merine os atacasse por trás. O clã Purcell tinha muitos negócios dentro do continente. Todos os anos, eles enviavam caravanas junto com alguns dos juniores do clã para permitir que eles tentassem ganhar alguma experiência. Se Merine quiser vingança, então ela poderia retaliar e se livrar dessas pessoas. Suas perdas seriam grandes, pois não poderiam simplesmente deixar um especialista do 8º nível seguir e proteger todas essas pessoas. Afinal de contas, eles não tinham tantos especialistas do 8º nível. Kaiser sentiu-se mal, pois esse era o plano que ele havia apresentado. Agora, seu plano poderia ser considerado como uma meia falha. Se Buffy também matasse Merine, então isso era melhor. Caso contrário, seu plano falharia completamente. Buffy também sentiu que as coisas eram complicadas. Depois que ele chegou à fortaleza da Montanha de Ferro, ele descobriu que não havia ninguém lá. Ele se moveu para procurar nos arredores da Montanha de Ferro, mas ainda não conseguiu encontrar ninguém, o que fez Buffy se sentir estranho. Especialistas do 9º nível também tiveram uma fraqueza. Isto é, sempre que iam a algum lugar, gostavam de usar seu próprio sentido divino para examinar o lugar. O sentido divino era uma habilidade única usada pelos especialistas do 9º nível, quer fossem eles guerreiros ou mágicos. Uma vez que os praticantes alcançassem o 9º nível, eles ganhariam o sentido divino. Antes de chegar ao 9º nível, a maioria dos praticantes só poderiam alcançar o sentido espiritual que poderia ser usado para observar e detectar algo dentro de seus próprios corpos. Um guerreiro do 9º nível poderia usar seu sentido divino para cobrir um raio de 1 quilômetro. Magos do 9º nível, no entanto, geralmente tinham um espírito mais forte que os guerreiros. Seu sentido divino poderia cobrir um raio de até 3 quilômetros. Após a chegada de Buffy na fortaleza da Montanha de Ferro, ele usou seu sentido divino para investigar a Montanha de Ferro e isso resultou com ele não encontrando ninguém. Ele até entrou na fortaleza da Montanha de Ferro para procurar, mas ele realmente não encontrou ninguém lá. Se fosse algum mercenário, então ele poderia ter observado detalhes como a espessura da poeira dentro da fortaleza da Montanha de Ferro para verificar se alguém havia acabado de sair. Buffy, no entanto, não poderia usar esse conhecimento para essa situação. Se você o perguntasse sobre sua experiência das pessoas assassinadas, tudo o que ele sabia sobre elas foi a tarefa de assassiná-las e seus detalhes na informação que já teria sido providenciada.
Tudo o que ele tinha que fazer era ir até a porta, matar as pessoas e depois limpá-la. Desta vez, no entanto, ele realmente não sabia de nada. Ele apenas deu uma olhada pela fortaleza da Montanha de Ferro e descobriu que não havia ninguém lá, então ele voou em direção à Montanha de Ferro para procurar lá. Ele certamente não era como os outros. Enquanto voava, ele procurou na Montanha de Ferro pouco a pouco enquanto usava seu sentido divino. No final, ele ainda não encontrou ninguém enquanto ele voava. Ainda assim, ele não tinha passado pela vala onde o milho foi plantado. Mesmo se o fizesse, ele não seria capaz de reconhecê-los. Desde que Zalrai não tinha sido encontrado, Baf decidiu virar e voar de volta ao invés de ir para o pântano do cadáver apodrecido para explorar. Embora Baf não se importasse com o mundo, ele ainda era leal ao clã Purcell. Como ele não encontrou Zalrai, ele planejou retornar e contar ao clã sobre isso. Mesmo que Zalrai soubesse que Baf já havia partido, ele não se atreveu a sair do espaço. Eles não sabiam se Baf ainda estava em volta da fortaleza da Montanha de Ferro. Se Baf ainda estivesse lá e saíssem, então eles seriam expostos. Portanto, Zalrai decidiu ficar mais tempo no espaço. Também, a transação de comida de Zalrai com clã Purcell não tinha sido parada e ele não tinha aumentado os preços. Ele estava muito claro que não era o momento certo para aumentar o preço. Se eles aumentassem o preço, o clã Purcell tentaria retaliar. Embora ele não tivesse medo deles, esse não era o caso de Laura. Para não causar problemas a Laura, eles decidiram continuar suas negociações normais com o clã Purcell. O humor de Kaiser não era bom quando ele estava sentado em seu escritório. Os jornais simplesmente ficaram sobre a mesa, já que ele não estava com vontade de gerenciá-los. Ontem, ele havia planejado tudo corretamente. Enquanto Baf matasse Green com um golpe, ele poderia enviar os especialistas do 9º nível para as Terras Negras e matar Meereen, o que resolveria todo esse assunto. Ele então ganharia o apoio da maioria dos anciões centrais, estabilizando grandemente sua posição como o primeiro ancião. No entanto, ele nunca pensou que Green realmente teria uma ferramenta mágica antiga que ele poderia inesperadamente usar para escapar. Embora ele não tivesse ouvido falar de ninguém usando ferramentas mágicas antigas, já que Baf disse que era assim, então deveria ser a verdade. Ele só podia esperar que Baf fosse capaz de encontrar com sucesso Meereen e matar todos eles. Isso provavelmente o ajudaria a se recuperar do revés. Kaiser sentou-se magnetizado, ansioso para Baf voltar rapidamente para lhe dar a notícia. Isso porque ele sentiu que o segundo ancião e o terceiro ancião mudaram sua aparência para ele depois que Green escapou. Kaiser entendeu o que seus olhares significavam. O segundo e o terceiro ancião esperavam que ele cometesse um erro. Se Baf não fosse capaz de destruir o clã Buda desta vez, então seus bons velhos tempos estariam chegando ao fim. Com esses pensamentos, Kaiser não pôde deixar de ficar irritado. Ele chamou em voz alta: Lani, vem aqui. Lani, que estava do lado de fora, congelou por um momento, mas ainda assim foi imediatamente para Kaiser e fez uma reverência. Primeiro ancião, quais são suas ordens? Kaiser olhou para a figura graciosa de Lani que estava escondida dentro de suas vestes mágicas. Ele falou com os olhos cheios de desejo: vem aqui. Lani não estava seguindo Kaiser por um dia ou dois, então ela entendia o significado de Kaiser. Olhando para a expressão de Kaiser, ela sabia o que ele queria fazer. Ela não teve medo, mas deu um sorriso encantador. Aos olhos dos forasteiros, neste dia, o clã Purcell parecia apenas normal. No entanto, as pessoas dentro do clã realmente entenderam que isso era apenas a calmaria antes da tempestade. Todo mundo estava esperando por Baf. Se Baf tivesse sucesso, então não haveria grandes acontecimentos dentro do clã Purcell. Se Baf falhou, então seria uma grande tempestade soprando em direção ao clã Purcell. As pessoas de lá temiam que houvesse uma reorganização nas posições. Todos no clã Purcell aguardavam as notícias, enquanto as outras principais forças da cidade casa também enviavam mensagens aos membros do clã Purcell para indagar sobre quaisquer mudanças. Eles estavam todos esperando por notícias de Baf. Não subestime o poder dos outros grandes e respeitados clãs. Eles tinham colocado espiões no clã Purcell, então assim que um assunto importante acontecesse no clã Purcell, eles saberiam disso e a palavra se espalharia por todo o continente.
Mesmo os altos funcionários não seriam poupados disso. Isso significava que, mesmo se você estivesse em uma posição alta, você não teria nenhuma privacidade. Claro, essas palavras eram apenas relativas a outras pessoas do alto escalão e seria impossível para os plebeus saberem sobre esses assuntos que envolviam os altos funcionários. Laura estava entre essas fossas. Laura agora estava sentada em seu escritório, franzindo a testa. Nia estava de pé atrás dela como sempre, enquanto Kun se sentava em frente a ela, também franzindo a testa. Os três não disseram nada. Depois de algum tempo, Laura gritou em voz alta: "Mensageiro!" Um criado que estava do lado de fora da sala veio imediatamente, curvando-se para Laura e perguntou: "Quais são suas ordens, senhorita?" Laura disse: "Há algum novo relatório sobre o clã Purcell?" O criado curvou-se e disse: "Ainda não houve notícias, pois Buffy ainda não retornou." Laura sentiu e o criado curvou-se enquanto recuava. Virando a cabeça, Laura perguntou a Kun: "Vovô Kun, o que você acha que os membros do clã Purcell estão pensando? Por que eles inventaram tal coisa desta vez? Isso afetará nossos planos." Kun sorriu amargamente e disse: "O que mais além do orgulho daqueles grandes nobres, bem como das ações extravagantes desses aristocratas? A questão entre o clã Purcell e o clã Buda é bem conhecida em todo o continente. Desta vez, ouvi dizer que o mordomo-chefe do clã Buda já é um guerreiro no pico do 8º nível. Se algum dia ele romper o noivado, será muito problemático sua relação com o clã Purcell. Portanto, eles foram e procuraram por uma desculpa para matar a outra parte, mas não pensaram que seus oponentes possuíssem uma ferramenta mágica antiga. Isso permitiu que eles escapassem. Se Buffy for bem-sucedido desta vez, melhor ainda. No entanto, se ele falhar, o clã Purcell teria que viver com isso. Como tal, nossos planos serão afetados." Laura levantou-se agitada. Essas pessoas são, na verdade, o clã Buda que já se deparou com um infortúnio, e agora eles acrescentaram insulto à injúria. Eles romperam o noivado e fizeram com que eles pudessem extingui-los, o que criou muitos problemas. Se por causa disso, uma guerra civil começar com o clã Purcell, então, junto com a questão da produção de grãos, as grandes empresas certamente se mobilizarão. Temo que os preços dos alimentos não fiquem estáveis por muito tempo. Kun sorriu amargamente: "Por enquanto, só podemos esperar. Se a operação de Buffy for bem-sucedido, então está tudo bem. Se não for bem-sucedido, temos que pensar em um caminho." "Oh, certo. Jovem senhorita, acho que devemos ir e cumprimentar o Sr. Zalrai antes do tempo." Laura sacudiu a cabeça e disse: "Devíamos primeiro esperar pelas notícias exatas do clã Purcell. De qualquer forma, não importa o que, esta questão não afetará o Sr. Zalrai." Kun suspirou e disse: "Sinto muito pelo clã Buda. Desta vez, receio que não consigam escapar desta difícil situação. Afinal de contas, Buffy é um especialista do 9º nível." E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.